Hoje você vai descobrir quais são os 8 pecados mais graves registrados na Bíblia cristã e por que eles são tão terríveis. Todo pecado é grave, causa perdição, mas existem alguns que são destacados por serem mais comuns e prejudiciais. Você sabe quais são eles? Então, vem comigo e eu vou te mostrar cada um. Este é o canal O Curioso e você é muito bem-vindo para matar a curiosidade com a gente. Antes de conhecer tudo isso, eu vou te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda o canal a produzir cada vez mais conteúdos legais como esse. Combinado? Para a grande parte da população, a Bíblia é um livro completo. Nela, qualquer pessoa pode encontrar a luz para iluminar seus caminhos. Nela também estão contidos os erros de grandes homens e as consequências deles, porque Deus não omite as falhas de seu povo. Sendo assim, vamos destacar aqui aqueles que são tidos como os piores pecados descritos na Bíblia. Pecado número 1: idolatria. Esse é um dos pecados mais condenados nas Escrituras e, ao mesmo tempo, um dos mais comuns, no qual as pessoas caem. A armadilha da idolatria é dupla. Primeiro, por fisgar a atenção do adorador para ídolos inúteis, que desviam de Deus. Segundo, por enganar as pessoas e torná-las insensíveis à voz do verdadeiro Deus, e cegas para enxergar a verdade. Muitos são fisgados pela idolatria ao crer na suposição de que, adorando imagens e venerando os santos, estariam de forma indireta também prestando reverência a Deus, já que esses são representantes dele. Mas Deus não precisa de intermediários quando a parte envolvida diz respeito à adoração. Alguém pode interceder a Deus em favor do outro, mas desde que ambos estejam vivos. Após a morte, não há possibilidade de mudança de sentença, nem capacidade humana para fazer nada em prol de ninguém. A idolatria no Antigo Testamento esteve relacionada diretamente ao paganismo praticado no Egito, Babilônia, Assíria e nas nações que Deus expulsou da terra de Canaã. Esses reinos antigos possuíam um panteão com algo em torno de 600 deuses. Pecado número 2: prostituição. A prostituição era diretamente associada com a adoração a deidades pagãs no Antigo Testamento. Haviam até prostíbulos e prostitutas culturais, que eram indivíduos que se submetiam a servirem de objetos de prazer para os que entregavam a adoração desses ídolos. Esse pecado foi um dos que causaram a destruição de Sodoma e Gomorra e a morte de muitas pessoas no tempo de Balaão, quando Balaque o chamou para amaldiçoar o povo de Deus, e por 3 vezes ele só conseguiu abençoar. Por causa desse pecado, Moisés teve que mandar exterminar 24.000 pessoas. A história completa está registrada no livro de Números, capítulo 25. Os principais perigos da prostituição são: primeiro, prejudica pessoas e atrairá condenação sobre elas. Segundo, corrompe a moral do indivíduo, tornando-o escravo dos desejos. Pecado número 3: incredulidade. A incredulidade é motivo pelo qual Deus se vê impossibilitado de agir na vida de muitos. Para quase todo milagre que Jesus fazia, ele dizia no fim: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, no tempo de Cristo, muitos sofriam de enfermidades, tribulações e até possessões demoníacas, mas Cristo só poderia curar aqueles que criam. Se alguém é incrédulo, está cometendo um pecado que o condiciona a nunca receber os milagres de Deus, inclusive a salvação. A incredulidade foi a causa do povo de Deus ter que passar 40 anos no deserto, vagando e sofrendo com a demora. E se não fosse a intercessão de Moisés, o quadro poderia ter sido bem pior. Está gostando do vídeo? Se interessa por esse tipo de conteúdo? Então eu vou te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Em troca, eu vou estar sempre trazendo conteúdos curiosos e interessantes como esse para você. Combinado? Pecado número 4: orgulho. O orgulho é um dos pecados mais perigosos e mortais, porque não é algo do que as pessoas se envergonhem. Quem trai, rouba ou mente, sente vergonha e pode assim buscar arrependimento. Mas o que é orgulhoso geralmente não percebe isso
e dessa forma fica complicada a mudança de vida. O orgulho foi o responsável pela queda de Lúcifer no céu. Ele não quis reconhecer que estava errado. Da mesma forma, quem dá lugar a esse sentimento dificilmente atentará para os próprios erros. A pessoa orgulhosa é reconhecida pelas seguintes características: dificuldades de aceitar opiniões, tendência de culpar os outros e nunca a si, forte espírito de competição, buscando ser a melhor em tudo, sentir-se mal quando outros são elogiados ou mais destacados que eles mesmos no campo em que atuam. Veem a humildade como fraqueza, por isso preferem sofrer e desistir de algo do que demonstrarem o erro. Esse pecado se torna particularmente terrível porque ninguém costuma ser punido ou disciplinado por ser orgulhoso, e dessa forma persiste no erro. O orgulho não causa escândalo, é exatamente por isso que vai crescendo como um verme mortal, corroendo a alma. Pecado número 5. Mentira. A mentira é um pecado semelhante ao orgulho, mas geralmente vem acompanhada de outros pecados. Quando alguém rouba ou trai pelo fato de não querer ser descoberto, fará uso da mentira para preservar sua reputação, e com isso atrairá condenação dupla sobre si. Quem tem o costume de mentir precisa abandoná-lo quanto antes, porque esse hábito identifica quem o pratica com o diabo e pode até torná-lo filho de Satanás. Pecado número 6. Feitiçaria. Uma das maiores, se não a maior feitiçaria da Bíblia foi Jezabel. Sua fama a fez objeto de reprovação mundial. Ela teve morte terrível. As formas de feitiçaria mais comuns hoje em dia são réplicas do que era praticado pelos pagãos mencionados no Antigo Testamento. Mas o mais pernicioso tipo de feitiçaria que existe atualmente é a que se disfarça de cristã. Pecado número 7. Traição. A traição de Judas e o seu fim é um exemplo do resultado da traição, principalmente contra aqueles que fazem o trabalho de Deus, pois ele os tem em alta conta e cobrará pelo mal causado aos seus filhos. Tudo o que de mal se faz contra alguém retornará na mesma medida sobre o ofensor. Mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus retribuirá os ímpios. Mas aqueles que traíram e se arrependeram serão perdoados. No entanto, terão que demonstrar espírito humilde e contrito, capaz de suportar angústia, assim como ocorreu com Davi e com Pedro. Nem todos estão preparados para sofrerem escândalos ou terem que lidar com traição e ofensa. O verdadeiro caráter cristão é testado nessa hora. Aqueles que se apegarem a Cristo e perdoarem os ofensores são descritos na passagem como os que serão salvos. Amar aos inimigos é o padrão de perfeição apresentado no Evangelho. Agora vamos descobrir qual é o pior pecado citado na Bíblia. Pecado número 8. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados citados aqui, anteriores a esse, são passíveis de perdão e de reconciliação. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Não haverá nesse mundo, nem no vindouro, a possibilidade de graça para quem o cometer. Jesus falou claramente sobre isso. Esse é o pior de todos os pecados registrados na Bíblia, e muitas pessoas o estão cometendo exatamente agora. É preciso ter cuidado para não deixar que isso ocorra com você. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o indivíduo deixa de corresponder ao chamado de Deus. Portanto, se você sente tristeza e medo de ter cometido esse pecado, isso por si só já é uma evidência de que não o cometeu. Quem cometeu o pecado imperdoável não está nem aí para isso. Está tão distante de Deus que para ela não faz diferença se está com Deus ou não. Deus deixa de ter valor para ela e o chamado dele é continuamente desprezado. É triste dizê-lo, mas existem muitas pessoas nessa condição, infelizmente. Bom, é isso por hoje. Me diz aí nos comentários se você já conhecia os pecados mais graves da Bíblia. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai nos incentivar a produzir conteúdos ainda mais legais para você aqui no canal. Combinado? E eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.